Olá, eu sou a Flávia Gonçalves. Eu sou Carlos Henrique Abud. E hoje a gente vai falar sobre histórias de Natal. Ho, ho, ho. O ano está acabando, a gente naturalmente diminui um pouco o ritmo das coisas, dos vídeos aqui no canal, porque é época de aproveitar, né? Descansar, fazer um balanço do que foi feito, planos para o ano que vem, né? Eu gosto muito de tudo que tem a ver com essa época. Das luzes, das músicas, da comida, dos enfeites. A gente não participa muito da correria desenfreada para comprar coisas, né? Mas até observar isso é legal. Tem muita gente que não gosta dessa época, por vários motivos, mas definitivamente não é o nosso caso. Não. E justamente por isso a gente resolveu fazer esse vídeo meio diferente, né? E nem vai ser tão diferente assim, porque como aqui no canal a gente fala sobre histórias, a gente vai conversar um pouquinho sobre as histórias de Natal. Isso, vamos lembrar de algumas famosas, falar dos elementos que esse tipo de história tem em comum. Começando então pelas nossas preferidas, né? A minha história preferida de Natal não tá num filme nem num livro, e sim num gibi. Eu tenho ele até hoje, ele tá bem velhinho, a história se chama O Torneio de Agar e saiu em um almanaque especial da Disney, o Grande Almanaque de Natal número 5. Ele saiu lá pelo meio dos anos 80, eu era bem novinho, começando a me interessar por fantasia, e eu adorei aquilo, né? O interessante é que na revista não tem nenhuma indicação direta, apenas referências a uma história que aconteceu antes, chamada A Espada de Gelo. Ainda assim, dava para entender perfeitamente o que estava acontecendo ali naquela história. E é legal porque tem um mapa antes da história, né? É tudo inspirado nos mundos de fantasia clássica de capa e espada e RPG. E depois de velho, graças à internet, eu descobri que essa história era a do meio, né? De uma trilogia. E eu acabei lendo a primeira e a última parte. E ainda assim, essa aqui permanece como a minha preferida, o Torneio de Agar. Pois eu li e reli muitas vezes na infância, sempre na época do Natal. Já a minha é um filme, Um Homem de Família, com o Nicolas Cage. Ele é um protagonista solitário, trabalha com finanças e um belo dia acontece algo mágico e ele se vê casado com a namorada do colegial, vivendo uma vida completamente diferente. No início, um desespero, ele rejeita aquela vida e quer desfazer aquilo tudo. Fica desesperado por se ver pai de 2 crianças, de ter uma vida completamente diferente e inferior financeiramente à que ele tinha. Mas é claro que aos poucos vai acontecendo uma mudança no personagem, né? Através dos gestos, atitudes, ele mostra que seu objetivo passa a ser não perder aquela chance de ser feliz. Esse filme sempre passa na época do Natal, né? Acho que todo mundo já assistiu. Sim, né? Com certeza. Eu quero assistir novamente. E outras histórias clássicas? Bom, a próxima que me vem à mente é a Rena do Nariz Vermelho. Eu acho que existem várias versões dessa história, mas uma que eu lembro bem era um stop motion, bem antiga e era muito boa. Isso. Eu sei que a primeira versão da história foi lançada num livrinho dos anos 40, se não me engano. O conceito é bem legal, né? A rena, que se chama Rudolph, tem um nariz que acende e ela sofre bullying por isso. E no fim ela é incumbida de iluminar o caminho para o Papai Noel. É bem legal. Eu acho que a história de Natal que mais ganhou versões e paródias foi a Christmas Carol, um conto de Natal em português, né, do Charles Dickens. É a que tem o conceito dos fantasmas do Natal, né? E dizem que ele escreveu essa história bem rápido, porque ele precisava pagar umas dívidas, e no final ela virou uma das histórias mais conhecidas de Natal, né? Desde comédias românticas até Doctor Who já aproveitaram a estrutura dessa história. O protagonista no original é o Scrooge. E lembrando, tem uma versão da Disney também dessa história, né? E não por acaso que o nome do Tio Patinhas em inglês é Scrooge. É, isso mesmo. Ele tem tudo na vida em termos materiais, mas é uma pessoa fria, egoísta, que trata mal os outros, só pensa em dinheiro, em trabalho. Então ele é visitado por 3 fantasmas. Um mostra como era a vida dele no passado, né? O outro mostra como as coisas estão, fazendo ele ter outra perspectiva de sua própria situação. E o último mostra como ele vai acabar se continuar daquele jeito. Né? Geralmente depois dessa experiência o personagem muda seu modo de ser e de ver a vida. Mas dependendo da versão, a gente tem várias modificações, acréscimos e finais diferentes. A minha releitura preferida dessa história é a dos Muppets, onde o Michael Caine faz o papel do Scrooge. Essa é super legal, assim, tem as músicas e tudo, é bem divertido, né? E a minha história preferida tem muito a ver com essa do Dickens. Verdade, né? Mais uma versão dela. Tem muitas outras, né? Se a gente parar para pensar, dá para fazer um vídeo inteiro só com essas versões, né? Outra história que a gente não pode deixar de lembrar é o Grinch,
que ficou famoso, ao menos por aqui, por causa do filme com o Jim Carrey. Depois teve uma animação, que é bem legal também. Uhum. Ele é um vilão, né? Porque ele é do contra, ele não gosta de nada relacionado ao Natal e quer acabar com o Natal dos outros. Mas é engraçado também, né? É uma história de redenção e de transformação, né? Por causa da amizade dele com a menininha. Uhum. Uma que eu gosto muito, apesar de ser bem triste, é A Pequena Vendedora de Fósforos. Né? Ela é bem antiga, de 1800 e alguma coisa. Por isso, talvez o autor tenha pego tão pesado, né? As histórias antigamente não tinham essa obrigação do final feliz, né? Mas ela faz refletir sobre muita coisa. A história busca gerar uma consciência a respeito de quem não tem a mesma sorte que a gente, né? Existe um elemento mágico na história, bem sutil, que vem a partir do calor do fósforo. Ela, para espantar o frio, acende alguns fósforos. E durante aquele momento de calor, ela tem uma visão de alguma coisa boa, significativa para ela. Isso, enquanto o fósforo está aceso, ela é transportada para um lugar legal. Né? Na última visão, ela vê a avó. Depois disso, ela acende todos os fósforos de uma vez e a gente não vai contar mais, porque aí vem o desfecho da história. É verdade. Falando em histórias comoventes, essa mais ainda porque é real, né? Aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Conta-se que em uma determinada área, exércitos opostos deixaram as trincheiras na noite de Natal e passaram essa noite em paz. Fizeram uma trégua, eles comeram juntos, jogaram futebol. O interessante foi que depois disso tiveram que substituir todos os soldados porque eles não atiravam mais uns nos outros, só gastavam munição errando de propósito. É aquela velha questão, né? A noite de Natal humanizou o inimigo. E esse é um bom exemplo de história natalina onde há o milagre de Natal. Nesse caso não foi nada sobrenatural, foi um acontecimento bom que a gente pode atribuir a um jeito como as pessoas ficam nessa época. Mas esse elemento do milagre de Natal é muito marcante, né? Nas histórias de Natal existe uma permissão para a existência da magia, mesmo que ela se passe no mundo real, em um cenário onde não existe nada fora do normal acontecendo. Existem formas e formas de se trabalhar com esse elemento, né? Pode ser algo sutil, como uma coincidência, uma conjunção de acontecimentos que vão beneficiar os protagonistas, né? Um momento especial em meio a uma situação ruim, como no caso da guerra. Mas pode também acontecer alguma coisa mágica escancarada, né? A gente não falou antes, mas tem histórias de Natal que apenas se passam nessa época. Não são sobre o Natal propriamente, não lidam com a mitologia característica do Natal, vamos dizer assim, né? Tipo Duro de Matar, Esqueceram de Mim. Tem muitas séries que fazem episódios de Natal, como Friends. E tem as histórias clássicas que tratam do folclore, dos mitos e figuras conhecidas de Natal. Esse é o caso do Klaus, né? Uma animação recente que está na Netflix. É uma história maravilhosa que traz uma nova leitura do mito do Papai Noel, conta uma origem alternativa para ele e se passa em um mundo de fantasia. Essa história tem um roteiro bem redondo, né? Sem nenhuma ponta solta. E personagens bem construídos, né? Com bons arcos de desenvolvimento. É daquelas animações que tem camadas. Os temas se aprofundam o suficiente para entreter quem é mais velho também, né? Na história, a gente tem a questão de uma cidade separada. A jornada do ser humano de sair daquela coisa primitiva de times opostos por falsas convicções, por tradição, por preconceito, seja por qual motivo, eleger inimigos gratuitamente. E o legal é que a solução da história vem das crianças, né? Sim, o protagonista da história, que não é o Klaus, é um jovem que passa por modificações conforme transforma o lugar. E quando já não é a mesma pessoa do início da história, há aquele momento em que as intenções do início vêm à tona e ele não quer mais ser visto desse jeito. Ele não é a mesma pessoa. As coisas com que ele se importa ao longo da história, elas vão mudando, né? As boas histórias têm esse poder, né? De mostrar para o público outro ponto de vista, de gerar empatia. E Klaus faz isso muito bem. É uma história emocionante, né? Com todos os elementos de um clássico de Natal. Então fica aí a nossa indicação, se você ainda não viu. Tem na Netflix. Isso. Ou então procura qualquer uma dessas histórias que a gente falou aqui que vale muito a pena, né? Ou outras, né? Tem muitas. Então era isso. Que você tenha um Natal tranquilo, ao lado de pessoas queridas. E a gente se vê no próximo vídeo. Ho, ho, ho. Feliz Natal. Feliz Natal.